Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje é especial Escola Bíblica Dominical e eu vou compartilhar com vocês a minha última aula, que foi dada no último domingo, e ela fala da Igreja de Jerusalém. Então, se você não tem a revistinha, esse trimestre nós iremos falar exatamente sobre isso, sobre esse modelo que foi a Igreja de Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. O título da lição é a lição número 2, está escrito: A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos 2:42. O texto áureo eu não vou ler inteiro por conta do horário, mas você pegue a sua Bíblia para que me acompanhe. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Essa aula é uma aula muito rápida, né? 10, 15 minutos no máximo, então eu vou enfatizar alguns pontos. Eu espero que você tenha participado da Escola Bíblica Dominical no último domingo, então você vai apenas recapitular o que você já aprendeu em sala de aula. E fica o meu convite para que, se você ainda não é um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, seja, porque é muito importante. Crente, servo de Deus, tem que ter base, e base é a palavra do Senhor. Se você é pastor, se você é presbítero, vice-querubim, quarto da trindade, se você é aluno, se você acha que você manja tudo de Bíblia, ou se você acha que você não entende nada de Bíblia, o teu lugar é na Escola Bíblica Dominical. O meu lugar é na Escola Bíblica Dominical. E não porque eu sou professora, mas eu, antes de ser professora, eu sou aluna assídua da Escola Bíblica Dominical. Eu frequento escola bíblica dominical desde a minha mocidade e ela faz parte da formação do meu caráter cristão. Nós temos sim que ser alunos da escola bíblica dominical, então faça a tua matrícula na tua igreja. Amém? Vamos lá. Nós temos 3 objetivos para essa lição. Primeiro, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo, nós iremos falar sobre 2 ordenanças e se elas realmente são importantes: batismo e santa ceia. Terceiro, as práticas utilizadas na Igreja de Jerusalém são usadas hoje? Nós vivemos isso hoje? Então, qual que é o modelo da Igreja de Jerusalém? Nós lemos aí no capítulo 2, no versículo 42, que eles tinham comunhão, partir do pão, orações, doutrina. Tudo isso era algo constante na Igreja de Jerusalém. E aí você me pergunta, Vanessa, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que está na palavra do Senhor. Vanessa, usar saia é doutrina? Não, é costume. Vanessa, deixar o cabelo comprido é doutrina? Não, é costume. Vanessa, pôr um véu em cima da cabeça no culto é doutrina? Não, é costume. Vanessa, tá de gravata no culto é doutrina? Não, é costume. Então, de repente você está me vendo, me ouvindo, você é de uma igreja que tem um costume diferente da minha. Eu sou da Assembleia de Deus e nós temos o costume de usar saia. Nós temos o costume de ter cabelo crescido. Nós temos o costume de os homens irem para a igreja de terno e gravata. Talvez você é de uma outra denominação que você use véu, sendo mulher, nos cultos. Isso é costume, não é doutrina. Doutrina é aquilo que está descrito na palavra do Senhor. E a igreja de Jerusalém é uma igreja primitiva, foi a primeira igreja após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. E aí o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E eles ficaram orando, isso foi inclusive a primeira aula. Eles ficaram orando até que veio vento veemente e impetuoso e eles foram batizados e selados com o Espírito Santo. E a palavra nos fala que eles falavam em línguas como que de fogo e cada um ouvia a língua do outro e entendia. No entanto, e eu já ministrei sobre isso, o Senhor falou que eles iriam receber este poder
Para quê? Para que eles pudessem propagar a palavra do Senhor pela Judéia, por Jerusalém e até os confins da terra. Então, a descida do Espírito Santo tinha um motivo. Irmão, minha irmã, os dons que o Senhor tem dado na tua vida não é para você ser o mais bonito da igreja. É para você fazer alguma coisa. É para você pregar a palavra de Deus. É para você estar ativo na obra do Senhor. E o tempo vai, que nem eu faço na minha aula, bora correr, porque o tempo é muito rápido. E a palavra-chave da aula de hoje é modelo. Visto que nós entendemos que a Igreja de Jerusalém foi um modelo, não apenas para a época da Igreja primitiva, mas para a Igreja de agora, de 2025. Diz assim: uma igreja com fundamento doutrinário. Está escrito: ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo disse uma frase que para mim é muito importante: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu te pergunto, você é modelo para alguém? Alguém pode olhar a sua vida, a sua conduta, o teu modo e falar: eu vou me espelhar em você? Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua família, você pode ser o modelo? O apóstolo Paulo tinha plena consciência das suas falhas, porque ele falou: o que eu não quero fazer, isso eu faço. No entanto, ele fala: olha para mim. E você pode falar isso? A igreja de Jerusalém pregava sobre isso. Sejam exemplos. Para que eu venha doutrinar alguém, eu tenho que ter doutrina. E diz mais: a palavra doutrina significa ensinar e instruir. E aí, quando eu estou doutrinando alguém, eu entendo que este irá reproduzir e levar adiante o que aprendeu com o seu mestre. Eu disse uma frase certa feita, eu vou repetir aqui: pregue com a sua vida e, se necessário for, fale. Logo, o que nós entendemos, meus irmãos? Que a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, o nosso quando a gente entra no elevador, quando a gente sai, quando a gente entra no ônibus, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, é o que muitas vezes ministra sobre a vida de alguém. E não quando a gente está pregando, quando eu estou pregando na minha igreja ou em qualquer igreja que eu for convidada para pregar. Talvez aquelas pessoas já tenham me visto na rua, me visto no mercado e falar: aquela menina mal educada do mercado é que está pregando ali em cima do púlpito. Nós temos que nos lembrar que nós somos observados 24 horas. Diz mais: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém tinha comunhão e partir do pão, uma igreja com relacionamento. Hoje, nós vivemos numa igreja que acabou o culto, todo mundo sai correndo, a gente não sabe nem o nome direito da irmã que está conosco no culto, porque nós somos individuais. E eu não tô falando que você tem que todo mundo trazer para tua casa para tomar café da tarde. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que é algo que tem que acontecer na igreja e não acontece mais. É comunhão e relacionamento. Nós queremos mudar o outro e nós não aceitamos o outro. E eu não estou falando de ser crente, de ter base da palavra, não. Eu estou falando que cada um de nós é de um jeito, é de uma forma, é de uma personalidade, é de um temperamento. E hoje eu não aceito as pessoas que são diferentes de mim. Eu quero que elas sejam da mesma forma, do mesmo gosto, da mesma cor, do mesmo cabelo, do mesmo sapato. E não é dessa forma. Ainda que eu doutrine alguém, eu vou doutrinar o que está escrito na palavra do Senhor. Mas eu não vou mudar o que você é, a tua essência. E a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha comunhão. Ela tinha empatia. E nós não temos mais isso, infelizmente, no corpo de Cristo. Já tá dando 10 minutos, eu não tô nem no primeiro tópico da aula ainda, mas vamos correr. Ordenanças. Nós falamos sobre o batismo e sobre a Santa Ceia do Senhor. São as duas ordenanças que Cristo nos deixou. Ele fez uma Santa Ceia, ele partiu o pão com os apóstolos, inclusive com Judas,
que logo mais iria traí-lo. E ele foi batizado por João Batista, não porque ele tinha pecado, mas porque ele deixou o exemplo para mim e para você. E hoje, de repente, você está me ouvindo e está nessa situação. Muitas vezes você não toma ceia, você não participa do corpo e do sangue do Senhor por motivos fúteis, porque você está com raiva por causa disso, por causa daquilo. Minha irmã, meu irmão, nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor, senão nós não teremos comunhão com Ele. Você está deixando de tomar Santa Ceia por qualquer coisa. E mais, tem irmão, irmã, que vai na igreja, mas não se batiza porque não quer compromisso. Então o Senhor também não tem que ter compromisso com você. Não é verdade? O batismo é uma manifestação pública de fé. O batismo é uma manifestação pública que você crê no Salvador. O meu batismo aconteceu no dia 14 de março de 1999. Tem um tempinho. Esses 25 anos, 26 anos de batismo, eu ainda peco, ainda sou falha. Mas o batismo, ele não sepultou apenas a velha mulher. Só que ele trouxe à tona uma nova mulher, eu ainda era muito jovem. E diante de todos, eu falei, eu quero Cristo na minha vida. E para nós finalizarmos, eu quero falar sobre algo muito importante que eu enfatizei muito na minha aula, que é a questão da reverência. A igreja de Jerusalém tinha consciência que nós estávamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Hoje no culto, as irmãs, os irmãos, os jovens mascam chiclete. Irmã, misericórdia, você está diante do Senhor mascando chiclete? Hoje, no culto, nós não temos reverência. Nós estamos falando disso, daquilo, de tudo. Não. A igreja de 2025 não tem reverência nos cultos. Nós temos que mudar. Nós estamos diante do Senhor. E eu, como eu falei na aula, essa palavra falou comigo. Porque muitas vezes eu lembro de alguma coisa, eu falo. Irmã, Vanessa, vai se converter. Você tá na igreja, você não tá em qualquer lugar. Você não tá no shopping. Você tá entendendo? Você não tá assistindo Netflix. Você tá diante do Rei. Se nós estivermos numa audiência e começarmos a bater papo, o juiz vai mandar retirar-nos da sala de audiência. E mascar chiclete no culto, amada, amado, não pode, tá? Não pode. Você não está diante de qualquer um e nem em qualquer lugar. Você está na casa do Senhor. Vou finalizar por aqui essa aula muito rápida. E olha aqui a nossa revistinha. Participe da Escola Bíblica Dominical. Ficou com vontade de aprender mais? Eu também. Domingo que vem, vá para a Escola Bíblica da tua igreja. Participe, seja assíduo, tenha fome e sede da palavra do Senhor que você vai ser saciado. E se você que está me ouvindo aí, de repente, passou por tudo isso, de repente passou por uma igreja que não te amou, passou por alguém que falou que não te aceitava, e eu não tô falando para aceitar pecado, tá? Tô falando, é questão de personalidade, e eu sofro muito por isso, porque eu sou uma pessoa talvez diferente das demais, e muitas vezes eu não sou aceita. Eu te faço um convite de você retornar ao Senhor, de você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida. Eu me reconcilio contigo nesta noite. Pai, eu olhei para o homem, eu olhei para a mulher, por aqueles que não me aceitavam, mas hoje eu olho somente para o Senhor. Pai amado, completa a grande obra e a boa obra que o Senhor começou na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, nos siga, deixe seu like, compartilhe essa palavra e se inscreve na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.